Chegou o momento do nosso segundo encontro dessa semana, mas se é a primeira vez que você está acompanhando a gente aqui, nessa semana a gente está estudando sobre os 7 selos do livro do Apocalipse. E é muito bom ter você junto com a gente, aprendendo, estudando a palavra de Deus. Estamos juntos, entendendo a cada dia dessa semana que Deus conduz a história desse mundo e conduz a nossa história também. Você tem essa certeza no seu coração? Então vamos estudar, porque a gente vai ver na história e na profecia um Deus que cuida de cada um de nós a partir de agora. Mais uma vez, programa Escola Bíblica, hoje terça-feira, e até quinta a gente estuda um tema muito interessante que são 7 selos. Muita gente tem curiosidade sobre esse tema e, infelizmente, também muitas pessoas criam ideias, ilusões sobre esse tema, colocando sobre ideias atuais, não que não seja atual, mas pegando símbolos de nações, de pessoas, criando ideias, conceitos sensacionalistas, mas a gente está entendendo aqui, desde ontem, no primeiro encontro, o que representa cada um dos selos. A gente vai caminhar um pouquinho aqui e é interessante que na quarta e na quinta-feira a gente começa a fazer o fechamento com símbolos diferentes desses selos. Ontem nós falamos sobre o primeiro selo, que exatamente foi sobre um cavalo branco, que representava o primeiro período da igreja cristã aqui na Terra, a partir do ano 31. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa temática hoje, entendendo o segundo selo e o terceiro selo também. Você quer entender esse tema? Você quer trabalhar junto com a gente essa temática? E você quer ter um material com você também? Basta você enviar para a gente através do WhatsApp 12982444449, dizendo que você quer receber o material Apocalipse e o Fim Revelado. Essa é a temática da semana e da temporada também, tá bom? Além disso, você pode tirar suas dúvidas, questionar, fazer o seu ponderamento também sobre os temas abordados aqui, de repente através do WhatsApp. É outro número, tá? Esse número que você viu agora é do curso, tá? Você pede o curso, mas existe um WhatsApp que você pode enviar as suas dúvidas sobre o tema da semana, tá bom? Então, se você está ouvindo falar sobre os 7 selos, alguma questão que apareceu para você também, a gente pode mencionar. Chegou agora há pouco uma pergunta que eu achei bem curiosa, daqui a pouquinho eu vou fazer para você após o intervalo. Algumas pessoas já estão questionando sobre esse tema aí, tá? Ontem nós falamos sobre o cavalo branco, que representa o período da igreja cristã do ano 31 até o ano 100. Um período puro, eles receberam a doutrina pura de Jesus para pregar, enfrentaram muitas lutas, num tempo de guerra, entre a verdade e a mentira, mas permaneceram fiéis ao lado de Deus. Os primeiros cristãos permitiram que a doutrina fosse, de fato, vivenciada na experiência de vida deles. A gente vai estudar o segundo selo, só que antes a gente vai orar, falar com Deus e pedir sabedoria para entendermos então o que diz Apocalipse capítulo 6. Oremos. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos, pedimos agora também a tua orientação, que a tua mão nos acolha, nos abrace e que ao estudarmos esses selos, reforce em nós a esperança de um Deus que conduz o ser humano, que olha os pequenos detalhes da nossa vida, as nossas lágrimas, os nossos sofrimentos, os nossos questionamentos mais íntimos do coração e que enfrenta as lutas por nós e zela por cada um de nós também. Nos abençoe e nos ensine mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao segundo selo? O segundo selo se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 6, versos 3 e 4. Se você quiser acompanhar o programa de ontem, entre no NT Play e você vai encontrar lá então o conteúdo de ontem, tá bom? Tá vendo na tela aí? Assista Novo Tempo em ntplay.com e você pode entrar no Escola Bíblica e ver o primeiro tema de ontem
E agora a gente vai ao segundo selo. Diz assim Apocalipse 6. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Bem curioso, né? Um cavalo vermelho, com um cavaleiro, uma espada na mão, e a gente percebe o quê? Chega para você uma imagem aqui, creio que você consiga ver no celular, aí na sua casa, um cavaleiro, um cavalo, e ele com uma espada na mão. Você percebe que esse período também representa um período da igreja cristã ao longo da história, a partir do ano 100. Nesse período, das 7 igrejas do Apocalipse, representa a igreja de Esmirna. Primeiro a igreja de Éfeso, que era o cavalo branco, e agora o cavalo vermelho, a igreja de Esmirna. A cor vermelha, o que significa a cor vermelha? Você pode se questionar, né? E o símbolo desse cavalo, você percebe uma cor vermelha, espada na mão, o que você pode deduzir que seja, né? As pessoas podem criar muitas ideias, mas o símbolo bíblico com relação a esse período da história representa justamente o derramamento de sangue, vermelho sangue e luta, espada na mão. Esse foi um período marcado pelas perseguições. O Império Romano começou a perseguir os cristãos. Eles preferiram morrer, os verdadeiros homens e mulheres de Deus, preferiram enfrentar do que renunciar à fidelidade a Deus e à sua palavra também. E hoje, vamos dar uma pausa aqui e vamos pensar na gente hoje. Existem pessoas fiéis à palavra de Deus. Existem pessoas que não conhecem profundamente a palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu sei que tem muita gente, e é bem interessante que eu vi há pouco aqui alguém que lançou uma pergunta antes de começar o programa, dizendo assim, pastor, eu queria saber um pouquinho mais sobre cada tipo de Bíblia, o significado, quais são as melhores Bíblias, a gente pode falar em outro momento aí, porque eu não sei folhear a Bíblia, eu não entendo dos textos bíblicos, eu não entendo dos versículos e capítulos também. É bem interessante a gente ter a oportunidade em algum momento de apresentar com mais detalhes, né? Essa é a base do ensino da Bíblia, né? Claro que a gente não decora exatamente a sequência dos livros, não é necessário, mas existem os livros, os capítulos, os versículos. E eu estou dizendo isso, eu sei que tem gente que é especialista, inclusive, no livro do Apocalipse. Tem gente que está assistindo aqui agora e, de repente, comparando com as suas ideias. Mas tem gente que não sabe nem sequer versículo e capítulo. Por que eu estou dizendo isso? O que tem a ver com o cavalo vermelho? Porque existem pessoas hoje que não têm um conhecimento aprofundado da Bíblia, mas o pouco conhecimento que têm, ou a vontade que têm de conhecer é tão forte que elas enfrentariam as falsas doutrinas, enfrentariam quem fosse em favor da palavra de Deus, ao lado da palavra de Deus. Então a gente começa a entender o seguinte, que naquele período, homens e mulheres permaneceram fiéis à palavra de Deus. Que período foi esse da história? A partir do ano 100, a igreja de Deus começou a ser perseguida, por isso o cavalo vermelho com uma espada na mão. E eu leio junto com você o seguinte, você pode acompanhar aí. Esse selo começa com a morte do último discípulo João, no final do século I e vai até o ano 313, quando o imperador Constantino assinou em Milão o Edito de Tolerância. Já falamos sobre esse detalhe nas 7 igrejas. Então, esse período é bem interessante porque a igreja, o livro do Apocalipse se completa, né? Começou a falar sobre uma igreja, das 7 igrejas, e o primeiro selo tem a ver com a primeira igreja. O segundo selo tem a ver com a segunda igreja. A gente vai ver mais para frente que as coisas vão se fundindo aí. E esse segundo período da segunda igreja é o período que corresponde à igreja de Esmirna. E logo em seguida, a gente começa a perceber que entra o terceiro selo, o terceiro cavaleiro.
E eu quero ler para você, para a gente explorar após o intervalo um pouco mais qual é o terceiro cavaleiro, ou o terceiro selo, mas primeiro eu quero ler para você o texto da Bíblia. Apocalipse 6, versos 5 e 6, diz assim, vamos lá. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como a voz no meio de 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Você percebe que há uma diferença. O segundo cavaleiro, vermelho com uma espada na mão. O terceiro, preto com uma balança na mão. Eu queria que você olhasse para mim aqui, e para a tela também, e percebesse o simbolismo, ou o exemplo, o desenho do terceiro selo, que tem uma conexão agora com o terceiro período da igreja cristã, que é representado pela igreja de Pérgamo, a partir do ano 313. A partir do ano 313, começou então a imperar aqui na terra um período da história da igreja, que a igreja enfrentou lutas para manter a pureza. A gente vai dar uma pausa agora. Após esse intervalo, eu quero trazer para você quais são as características da terceira igreja, que agora é o terceiro selo. Um cavalo preto com um homem na mão e uma balança. Qual o significado disso? Qual o significado do terceiro selo do livro do Apocalipse? A gente volta já. Programa Escola Bíblica de volta com você, e a gente está nessa terça-feira apresentando o segundo selo e o terceiro selo apresentados no livro do Apocalipse, capítulo 6, fala sobre os 7 selos. O primeiro selo que falamos ontem é um cavalo branco, que representa a igreja pura de Deus no primeiro período após a ascensão de Cristo Jesus. Falamos hoje sobre o segundo selo, um cavalo vermelho com um homem com uma espada na mão. E agora o terceiro selo, cavalo preto, com um homem com uma balança na mão, tá? Esse é o significado aí. E tem gente perguntando, ontem nós tivemos uma temática interessante, falando sobre o capítulo 5 do livro do Apocalipse, o leão e o cordeiro, que representam a pessoa de Cristo Jesus. E me chamou a atenção uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, a Joelma Santana. Ela falou assim, pastor, boa noite. Eu estou amando os estudos sobre o Apocalipse, não perco nem um dia, e eu gostaria de entender uma coisa. Por que o leão é usado para representar Deus e o inimigo? Deus, o leão da tribo de Judá, e Satanás bramando e rugindo como leão. É a Joelma de Juazeiro, Bahia. Olha, eu vou responder não biblicamente, porque você já mencionou os textos, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender nesses textos é justamente a questão do contexto. A gente pode pegar um símbolo qualquer e a gente pode aplicar, dependendo do contexto, a pessoas, a momento, a situações diferentes. Deixa eu tentar pensar aqui, eu estava até no intervalo lendo a pergunta e tentando imaginar um exemplo. Por exemplo, água, me veio na mente a água. A água ela pode representar tranquilidade, Você pode falar assim, imagine um ambiente tranquilo, com aquele riacho tranquilo, ou imagine um mar agitado. Seja um rio tranquilo ou um mar agitado, é água. Mas tudo vai depender do contexto em que a água, em que o ambiente é aplicado, embora sejam água. Vamos voltar para a questão aqui do leão, para a gente ir para o terceiro selo. Respondendo à pergunta da Joelma, por quê? É uma questão apenas de aplicação bíblica, depende do contexto. Num contexto, o leão da tribo de Judá representa Jesus por quê? Força, vigor, representa também autoridade, como sendo justamente aquele que é o rei dos animais. Então, nesse contexto, se aplica a pessoa de Jesus, o leão. Mas num outro contexto, o leão procurando a quem possa tragar, é num contexto de um animal faminto, um animal que devora a sua presa sem piedade. Nesse contexto
do leão é aplicado a Satanás, aquele que destrói, aquele que vai à caça sem piedade, procurando encontrar a presa. Então, tudo depende do contexto onde é colocado, né? Pode ser aplicado tanto à pessoa de Jesus, quanto a Satanás também. Não somente esse exemplo, mas outros exemplos da Bíblia que a gente pode mencionar em outro momento aí também, ok? Joelma, espero que tenha respondido, mas tudo vai depender do contexto. Por isso é muito importante a gente entender como foi escrito o texto da Bíblia, como ele é aplicado, em que momento, para que a gente entenda nos dias de hoje também. Vamos ao terceiro selo. A gente mencionou sobre o cavalo preto e a igreja que representa o cavalo preto, que é o terceiro selo, é uma igreja que enfrentou lutas para manter a pureza das doutrinas e que viu ser derramado o sangue de muitos fiéis. E aí, mais do que o vermelho do sangue, é a escuridão, né? A negritude. Agora é representada pelo preto, o oposto do branco. Nesse contexto ali, o preto representa trevas, escuridão, por causa do pecado, do afastamento das verdades de Deus. Sejamos bem cuidadosos, né? Não vamos associar com relação a raças e cor de pessoas, não tem nada a ver com isso, tá? É no sentido mesmo de escuridão, no sentido de mal e no sentido de bem. Então, a igreja que era pura, no primeiro século, a igreja que foi perseguida a partir do século 100, ela começa então, a partir do ano 300, ela começa a se contaminar com uma montanha de tradições e de costumes pagãos. Por isso, o animal, o cavalo, preto, negro ali. Com a queda do Império Romano, a gente começa a analisar na história e ver esse período aí a partir do ano 330, 313, 330, o Império Romano, ele traz a figura dos imperadores, né? Então, com isso surge a figura dos bispos no lugar dos imperadores. Não eram mais os imperadores, agora era um poder político-religioso. O bispo de Roma, ele era o detentor do poder político, espiritual e social também. Então, começa a partir desse momento ali a igreja que em outro momento era cristã de fato, as doutrinas que Cristo Jesus ensinou, a se perder. E o período do cavalo preto marca o tempo que vai até o início da Idade Média. E todas essas mudanças que a gente começa a perceber nessa trajetória da história dos 7 selos, elas foram previstas na Bíblia. Ah, pastor, então quer dizer que antes mesmo de acontecer esse período, já havia uma revelação sobre isso? Sim, Paulo, ele profetizou. Ele profetizou dizendo que haveria um tempo em que as doutrinas seriam mudadas. A gente, poucas vezes nos nossos estudos, mencionamos esse verso aqui. Mas olha que interessante esse verso de Atos, capítulo 20, verso 30. Diz assim: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha só, coisas pervertidas para trazer discípulos atrás deles. Quais seriam essas coisas pervertidas? Vamos tentar trazer para o contexto de hoje aqui. Palavras de ganância, palavras de egocentrismo, palavras de promiscuidade também. Não sei se você já viu ou já vivenciou isso, essa experiência, ou já ouviu falar de determinadas ideologias que se dizem cristãs, determinadas denominações que se dizem cristãs que pregam, isso é muito claro, né? O consumismo, o conquistar dinheiro em excesso, um Deus que tem que dar dinheiro, mas um Deus também, em muitos lugares, infelizmente, eles pregam até sobre a promiscuidade. E a gente percebe então que nesse período da história, o cavalo é um cavalo preto, com um homem com uma balança na mão. Essa balança na mão do cavaleiro representa o espírito de comércio, de ganância, né? O materialismo que entraria dentro da igreja. Você consegue ver algo parecido hoje também? O comércio entrando dentro da igreja, pessoas vendendo cura, pessoas dizendo que Deus é um Deus de barganha, de troca, aquele Deus que se você dá 10, Ele vai te dar 100,
Se você der 50, Ele vai multiplicar aquilo. Deus pode abençoar? Pode. Deus reconhece a fidelidade de seus filhos? Sim. Só que a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é eu entregar para Deus tudo que eu tenho, porque Deus não pede só 10%, nem 50%, nem 90%. Ele pede todo o teu coração. E quando eu entrego para Deus o meu coração, sem troca, sem barganha, Deus vai naturalmente reconhecer o meu ato e vai fazer o melhor por mim. Mas o que se prega por aí, que era vivenciado nesse período, era justamente um comércio. E a gente tem visto isso hoje. Homens que se dizem homens de Deus, e nós lemos ali em Atos o que estava escrito, que pregam falsidade doutrinária. Então, naquele período, só para a gente entender um pouquinho o contexto ali, existiam os valores monetários, né? Por exemplo, um denário, que era um tipo de valor e dinheiro da época, ele era um salário de um dia de trabalho. Então, você trabalhou um dia, você ganharia um denário. E você poderia comprar com um dia de trabalho mais ou menos 600 gramas de trigo, um pouquinho mais de meio quilo de trigo. E esse símbolo de peso, esse símbolo de balança, tinha uma relação muito forte com esse contexto daquele momento em que foi escrito o livro do Apocalipse, que era um contexto de troca, de barganha, de trocar alimento por um dia de trabalho. E qual a relação disso com a igreja? É o que a gente mencionou, uma igreja que vivia de barganha. E hoje, algumas igrejas vivem assim também. Esse é o símbolo da grande escassez da palavra de Deus. Existia o quê? Barganha de dinheiro, mas pouca relação com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela era proibida naquele tempo. E então ela produziu o quê? Fome espiritual entre as pessoas. Então a gente tem que relembrar algumas coisas importantes que nós já falamos em outro momento aqui. Muitas doutrinas bíblicas foram deixadas de lado, entraram no lugar doutrinas que eram dos pagãos que adoravam o Deus Sol e não o Deus verdadeiro. Olha só, quero mostrar para você aqui. Foi em 7 de março do ano de 321 que o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal. Dia do Deus Sol, divindade oficial do império nessa altura, e que explica a designação utilizada pelas línguas germânicas para esse dia. E você vai ver aqui, ó, um símbolo da imagem do Deus Sol. Você consegue ver aqui, nesse período do terceiro selo, do cavaleiro preto com uma balança na mão, representava justamente esse comércio. E nessa época, Constantino, ele emitiu uma lei dominical, a mais antiga que se conhece. E ele instituiu por decreto o domingo como o dia do Senhor ao invés do sábado bíblico. Vá assimilando essas informações, vá colocando no seu coração, entendendo como é que a história e a profecia relatam de fato que, infelizmente, o ser humano que se dizia cristão, apegado à palavra de Deus, ele foi deixando tudo de lado. Então foi um período bastante difícil para aqueles que queriam respeitar os ensinamentos bíblicos, né? Poucos se manifestavam fiéis à palavra de Deus. As pessoas iam de acordo com a onda, com o caminho, com as escolhas. Então esse terceiro selo também, ele mencionou uma ordem para que o azeite e o trigo não fossem danificados. O azeite representa o Espírito Santo e o vinho representa o sangue de Cristo Jesus derramado pelos pecados, né? Então, contra eles nada pode fazer. Quanto à verdade da palavra de Deus, contra o Espírito Santo, nada nem ninguém pode agir. Mas, infelizmente, as pessoas se esqueceram do Espírito Santo. E o Espírito começou a se afastar do povo naquele período. Amanhã, a gente, no nosso terceiro encontro, vai estudar um pouquinho mais sobre o quarto e o quinto selo do livro do Apocalipse. O ensino que deve tocar o nosso coração hoje é: nos apeguemos mais uma vez àquilo que Deus espera de nós. Não nos envolvamos com os comércios e falsos ensinos de falsos líderes, mas busquemos a verdade da palavra de Deus. Nós vamos orar.
Querido Deus, bondoso Pai, aquele que conduz as estrelas, o universo, aquele que conduz os líderes do mundo, aquele que tem a palavra final, que se cumpra também em nós a Tua vontade, as Tuas promessas e que se concretize o Teu sonho na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.